A paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe a nossa manhã. Quero convidar você a sentar, acalmar o seu coração. Domingo passado, eu estava no culto online, assistindo da minha casa. E a tendência que eu tive era, no momento que iniciou o culto, eu começar a arrumar a minha sala enquanto o culto ia acontecendo. E no momento, eu olhei assim para minha filha, que estava sentada no sofá comigo, e ela falou assim: mãe, você quer ajuda? E nós íamos começar a arrumar a casa enquanto o culto estava acontecendo. E eu olhei para ela e falei: não, eu preciso aprender a cultuar o Senhor online. Eu preciso disso. E eu falei assim: não, filha, a gente vai sentar e a gente vai adorar o Senhor agora. A gente vai cultuar. Eu sei que nesse momento, para muitos, isso é um desafio, porque a tendência de nós estarmos em casa, principalmente nós, mulheres, a gente quer adiantar o almoço, a gente quer fazer as coisas do dia a dia. Só que nesse momento, invista o seu tempo para adorar ao Senhor. E quando eu sentei com ela e eu permaneci no sofá com ela ali, enquanto os louvores estavam iniciando, eu comecei a louvar, a adorar o Senhor. Ali no meu sofá com ela, e nós fechamos os nossos olhos, começamos a levantar nossa mão e adorar. Quando eu virei para minha filha, ela estava com os olhinhos dela fechados e adorando ao Senhor. E eu sei que nesse momento os meus filhos estão lá em casa adorando ao Senhor também. Então, eu quero te convidar você a adorar ao Senhor neste momento, a sentar com a sua família e você realmente não fazer mais nada. Se você estiver lavando a louça nesse momento, você para e senta e vai adorar o Senhor conosco. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa, para agora. Compartilhe esse vídeo com alguém. Aproveite este momento para que o Senhor entre dentro da sua casa. Em nome de Jesus, agora é o momento seu com o Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo onde o Senhor está nos ensinando a adorar Ele, não dependendo de uma estrutura, mas sim do nome dEle. Então que você interaja nesse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, que você realmente deixe a palavra do Senhor ministrar na sua casa, no seu coração, na sua vida. Vamos entender o que o Senhor está nos ensinando nesse tempo, porque senão a gente vai ficar rodando em círculos. E só vamos sair do deserto quando nós aprendemos a viver nele. Então, esse é o momento em que o Senhor está nos ensinando a viver no meio dessa pandemia, a adorar o nome dEle, a servir a Ele, a confiar nele, acima de tudo e todos. Tu és o Senhor. Paizinho, nós te adoramos, Senhor, por essa manhã, por esse momento que nós estamos vivendo. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu caráter, que é imutável. Nós confiamos na Tua beleza, na Tua grandeza, no Teu amor, no Teu cuidado conosco, Senhor. Ainda que nós não entendemos o que está acontecendo à nossa volta, ainda que o que está acontecendo nos doa, ainda, Senhor, que nós vejamos, nós olhamos, Senhor, e vemos que muitas coisas parecem contrário. Nós acreditamos que Tu és Senhor. E nós estamos contigo, ó Deus, firmados na rocha que é o Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 46: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, no momento de angústia que você estiver passando, o Senhor, Ele está presente. Ele não é um Deus ausente, mas Ele está presente no meio da sua, da minha angústia. Deus é presente, Ele é o nosso refúgio, a tua fortaleza, em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Jesus, nós te adoramos. Por esses dias eu vi uma ministração, que nós vamos cantar agora, e a ministra dizia assim: nós estamos tendo a oportunidade de viver tudo que nós temos cantado durante anos. A igreja hoje tem a oportunidade de viver tudo que tem sido cantado, tudo
de Abacuque, ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero compartilhar aqui um texto que eu vi na página dos nossos irmãos que ministram a oficina do adorador. E eles colocaram assim: se Abacuque estivesse por aqui hoje, eu creio que ele diria o seguinte: ainda que a morte nos assombre, ainda que os lockdowns continuem, ainda que eu não volte a trabalhar logo, ainda que eu não entenda as decisões das autoridades, ainda que as vacinas continuem duvidosas e perigosas, ainda que a luta contra o vírus continue, ainda que os políticos permaneçam desviando recursos, e ainda que os recursos se tornem escassos, ainda que não haja previsão do fim da pandemia, ainda que tudo demore a voltar ao normal, e eu quero acrescentar: ainda que a igreja feche as portas, ainda que hajam muitos ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça e me fará transpor lugares altos. Ainda assim, todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor. Todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Nós exultaremos em Ti, Senhor Jesus, porque nós cremos que tudo está no Seu controle. E o Senhor não vai deixar essa luta nos matar, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
isso, Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei em ti. Me alegrarei em ti. Jesus, tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus que me faz transpor, me faz transpor. Me alegrarei em ti, exultarei em ti. Eu posso chorar durante uma noite, mas o dia vem, a alegria vem. Sim, a alegria vem. Talvez essa alegria não seja realmente aquilo que nós queremos. Talvez as coisas não aconteçam da maneira que nós esperamos. Mas a nossa alegria tem que estar no Senhor. Por muitos anos nós cantamos isso. Por muitas vezes nós cantamos a tua graça me basta. Muitas vezes nós cantamos, eu não quero pedir nada, só a tua presença é o suficiente. A minha alma se satisfaz em ti. Quantas vezes nós cantamos, eu só quero a tua presença. Essa é a hora de viver essa alegria que existe somente nele, a satisfação que existe somente nele. Talvez você possa estar pensando, mas eu tenho pessoas que morreram, que eu amava e morreram. Eu sei, é triste, mas o seu Deus continua vivo, e é isso que tem que nos alegrar. O nosso Deus continua vivo, e ainda que tudo vá mal, nós nos alegramos nele. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos alegraremos em ti. Me alegrarei em ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Tu estás aqui, Deus. Tu estás aqui, Senhor, agindo em nós. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, nós te adoramos. Eu quero te convidar, você que está nos assistindo. Se você está na sua casa nesse momento, se levante. Levante as suas mãos e comece a declarar: Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Aonde você estiver, declare: Tu estás aqui, Senhor. Coloque as mãos no seu coração, declare: Tu estás aqui, Senhor. Nosso Deus está operando os milagres. Nosso Deus está mudando os destinos, transformando as histórias. Nós cremos nisso, Jesus. Ainda que não entendamos muitas coisas, mas o que nós entendemos e acreditamos é que Tu estás aqui, Deus. Está sempre agindo em nosso favor. Aleluia, Senhor. Promessas, caminho no deserto, luz na
deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és um Deus de milagres, Senhor. Tu és Deus de promessa. Tu és Deus de caminho no deserto. Tu és Deus, Senhor, que abre o mar. Tu és Deus, Senhor, que nos auxilia. Tu és Deus, Senhor, que nos ensina. Tu és Deus, Senhor, que nos corrige. Tu és Deus, Senhor, que nos sustenta. Tu és Deus, Senhor, que nos provê. Tu és Deus, Senhor, de milagres. Tu és Deus, Senhor, de perseverança. Tu és Deus, Senhor, acima de tudo e todos. Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor. Desde o início dos tempos, o Senhor nunca perdeu a voz na história. Nunca, nunca o Senhor perdeu a voz na história. Pestes, perseguições, situações adversas, desde o início dos tempos, Deus nunca perdeu a sua voz no meio da história. Não vai ser agora que o Senhor vai perder o controle da minha e da sua vida. Tu és Deus, Senhor. Esse é quem o Senhor é. Se o caminho não se abrir na minha frente, atravessamos o mar nadando, porque esse é quem o Senhor é. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos provê, é o Deus que nos ensina, é o Deus que está conosco, é o Deus da tua família, é o Deus da minha família, é o Deus dessa igreja, é o Deus da cidade, é o Deus da humanidade. Esse é quem tu és, Senhor. Nada muda o teu nome, nada muda o teu caráter, nada muda o teu provê, nada muda, Senhor, quem tu és para nós. Luz na escuridão, nós estamos andando nela e tu és Deus, Senhor. Este é quem o Senhor é o nosso Deus poderoso. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, ó Deus. Tu és Deus sobre nós. Este é quem tu és. Tu és Deus. Esse é quem tu és. Esse é quem Deus amado, nós te amamos. Nós te amamos. Que o Senhor te impacte na tua casa. Que o Senhor possa entrar no teu trabalho. Que o Senhor possa entrar na sua família. Que o Senhor possa entrar aonde você estiver conectado, no seu celular, com a tua televisão, aonde você estiver. Se você estiver num hospital, que o Senhor te impacte agora. Que a presença do Senhor alcance a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Este é o momento de você dizimar, de você ofertar ao Senhor. Na descrição desse vídeo tem a conta da igreja, que você possa fazer o seu depósito, a sua transferência, que você possa aproveitar este momento e adorar ao Senhor, porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus que provê todas as coisas. Que o Senhor abençoe a tua casa, em nome de Jesus, ó Deus, as finanças dos teus filhos, o emprego, Senhor, de cada um, Pai. As portas sejam abertas, Senhor. Pai, esse é o momento que nós estamos vivendo de nos reinventarmos. Que o Deus da criação possa derramar criatividade sobre o povo. Em nome de Jesus, ó Deus. E as portas, Senhor, se abram. Em nome de Jesus. Aproveite esse momento, dizime e oferte ao Senhor. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Bom dia, amados. A paz do Senhor. Que nessa manhã nós possamos engrandecer o Senhor. Que nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor possa encontrar em nós um coração voluntarioso para buscá-lo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, um bom dia maravilhoso na tua vida, um início de domingo, início de semana, primícia da nossa semana, nós cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Eu quero que você, nessa manhã, interaja aí com a gente, tá bom? Você que está conectado conosco aí, vai interagindo aí. Coloca aí agora um bom dia. Eu estou aqui com o celular e a gente vai interagindo. Coloca aí um bom dia, família, para que a gente possa estar juntos, conectados, cultuando a presença do Senhor. Queridos, abra a tua Bíblia, lá no final da sua Bíblia aí, em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos aprender aqui algo muito tremendo nessa manhã de domingo. Nós vamos dar continuidade no crescimento que o Senhor Ele tem nos dado, a oportunidade de ter através da sua palavra, que é no conhecimento crescendo, no relacionamento com Deus. Deus se manifesta no nosso relacionamento, porém por falta do nosso relacionamento físico, nós continuamos nos relacionando também através do celular, através da televisão, da internet. Então você que está aí, compartilha aí com a tua família. Nós estamos também transmitindo, obrigado Kelvin, pelo Facebook. Então compartilhe, queridos, isso é uma ferramenta de evangelização também. Então aproveita, compartilha, busca a sua família que está perto, que está longe, que você sabe que ela precisa se converter ao Senhor e ouvir uma palavra de consolo, conforto, de confronto para que mude, ou possa ouvir a voz de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Vou repetir: para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Amados, a gente vai aprender essa manhã algo maravilhoso para a gente. E eu queria que você se atentasse muito para aquilo que Deus tem para ministrar no teu coração, para Deus falar ao teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Com certeza você não está aqui fisicamente na casa de pão, mas a igreja, ela também é representada por você, a qual é você propriamente dito, a igreja do Senhor. Então aí na tua casa, onde você estiver, no celular, no tablet, no computador, na televisão, conectado conosco, você tem a oportunidade de fazer parte de um todo a qual o Senhor Ele tem permitido que nós venhamos a fazer, que é o culto, a celebração ao Senhor. Eu vou desde o início, no versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo, não só servo, mas apóstolo de Jesus Cristo, àqueles. Aqui Pedro ele está escrevendo uma carta a algumas pessoas. Alguns destinatários haveriam de receber essa mensagem, essa escritura. E aqui Pedro ele já está definindo logo do começo: aqueles que têm um destino. Existe
há algumas pessoas que são específicas, existe um alvo a qual Pedro está escrevendo, e não é para qualquer pessoa. Embora hoje nós lemos e temos essa liberdade de expressão, de lê-la por todo o nosso Brasil. Então aqui Pedro ele está trazendo algo para uma classe de pessoas. Ele está escrevendo para uma classe de pessoas que é muito importante. Aqueles que ele está direcionando mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: a esses receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Pedro está dizendo assim: para esses que receberam essa fé igualmente valiosa, a esses que entenderam, a esses que estão buscando o Senhor Jesus Cristo, a Deus o Pai, da mesma forma que Pedro o está buscando. De qual maneira? Através da justiça de Deus, que foi efetuada onde? Na salvação em Cristo Jesus. Pedro ele está direcionando essa escritura, ele está direcionando, ele está fazendo uma triagem no meio das pessoas e dizendo assim: para você que agora já entendeu a justiça de Deus, você que agora já entendeu a salvação em Cristo Jesus, para esses que receberam essa informação, essa fé e de igualdade de pensamento a tem como valiosa, Pedro está falando assim: para esses que receberam essa justiça e essa salvação de Deus em Jesus Cristo, é para esses. E aí eu queria te dizer uma coisa: se você não faz parte desses que receberam Cristo, provavelmente você não vai compreender e nem vai entender o que nós vamos estar falando aqui, mas que através do Espírito Santo Ele possa revelar o teu coração e trazer algo novo a você. Mas se você faz parte desses, Pedro diz no versículo 2: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pedro está dizendo assim: se você é desses que já entendeu a relação de Deus através da sua justiça e a salvação no Filho, para vocês graça e paz seja multiplicada. Pedro está dizendo assim: multiplique essa graça, essa paz. É igual a multiplicação natural da matemática: 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, 256, é a mesma coisa. Mas olha que interessante, o que Pedro está dizendo aqui, é que através do nosso relacionamento, mediante a essa justiça, a essa salvação que veio de Deus e de Jesus Cristo, essa graça e essa paz, ela vai se multiplicar, pois ela não vai parar em nós. Pedro está dizendo: essa graça, essa paz que eu estou passando para vocês não vai parar em vocês, porque não é um fim, é um meio. É apenas um meio a qual, através dessa paz, dessa graça, que Pedro está transmitindo para todo aquele que lê, para todo aquele que tiver a oportunidade de tê-la em suas mãos, ele está dizendo assim: olha, que essa paz, que essa graça multiplique em vocês. Que através do nosso relacionamento nós poderíamos manifestar essa paz, manifestar essa graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, que essa graça e essa paz no nosso relacionamento, ela vai se multiplicar. Porque Jesus, certa feita, ele pega os seus discípulos e diz: vão de cidade em cidade e vocês preparem o caminho. E ao preparar esse caminho, as pessoas que abrirem suas casas, vocês vão dizer a eles que a paz do Senhor está chegando, e se houver paz naquela casa, vocês permanecem e preparem o lugar. Porém, as casas que não houvessem a paz, vocês deixam elas lá e passa direto. Jesus ele estava ensinando algo, que em cada casa que você entra, em cada relacionamento que você tem, e que você leva essa paz, que você leva essa graça, ela precisa multiplicar. Ela precisa não ser um fim em nós, mas sim um meio pela qual vai alcançar toda a humanidade. Essa é aquela expressão que a gente sempre fala, que Deus se manifesta no meio dos nossos relacionamentos. Mas olha que interessante, mas como ela é um meio que vai passar de um para com o outro, ela precisa ter uma forma, ela precisa ter um jeito pela qual ela precisa ser passada.
E não é simplesmente porque eu levo a paz, a graça, e alguém vai sentir no coração um alívio, algo gostoso, vai dar uma tremedeira, e a pessoa vai sentir, eu senti a paz e a graça. Não, amados, tem algo muito sério aqui que Pedro está nos ensinando. E ele diz assim, Pedro ele continua, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo assim, graça e paz lhes sejam multiplicadas, multipliquem essa graça. Mas tem uma finalidade, tem por onde ela inicia, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Por que pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus? Porque no pleno conhecimento da justiça de quem Deus é para as nossas vidas, através de Deus nós vamos conhecer a graça, nós vamos conhecer a salvação no Filho Jesus Cristo. Sem o conhecimento do Pai justo, que fez justiça na terra, sem o conhecimento do Filho, que foi o veículo pela qual o Pai justo justificou a terra através da expiação do Filho. Sem o conhecimento desses dois, amados, deixa eu te falar uma coisa, o terceiro nem vai se manifestar em você, porque se você não conhece o Pai, que é o justo, que fez justiça por nós, através do Filho, Jesus Cristo, que morreu e salvou as nossas vidas do lamaçal do pecado, tirando o nosso caminho, destino da perdição para a sua maravilhosa luz, impossível que o Espírito venha e habite em nós. Então é algo que precisamos compreender, é algo que nós precisamos conhecer e continuar em conhecer. É o que o apóstolo Paulo ele sempre fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor cada vez mais, na sua plenitude, no teu conhecimento, renovação da nossa mente. Então quando eu conheço o Pai, o Criador de todas as coisas, quem me gerou, eu entendo que eu me torno filho através de Cristo. E através de Cristo eu me torno templo do Espírito de Deus. E aí o Senhor, Ele por completo se manifesta em nossas vidas. Pelo pleno, não é pelo pouco conhecimento, pelo pleno. Quanto mais nós buscamos, mais relacionamentos temos. Quanto mais buscamos o Senhor, mais conhecemos quem o Pai é. Mas olha que interessante, aí Pedro, ele vai parar por aí? Não. Olha o versículo 3. Pedro vai nos dar a certeza da nossa vocação. Ele vai trazer algo muito forte, a qual a gente precisa entender esse versículo. Seu divino poder nos deu, no seu divino poder, no seu grandioso poder, Pedro está dizendo, nos deu tudo. Não foi 1%, não foi 10%, não foi 20%, não foi 90%, foi tudo. Agora, se você entender o que Deus ele te entregou tudo, Ele está dizendo assim, no seu divino poder, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Agora interage aí no seu celular e coloca, recebi tudo do Pai. Olha que interessante, no seu divino poder Ele nos deu, ponto final, tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. O que Ele está tentando transmitir para nós aqui, no conhecimento da graça de Deus, através da justiça de Deus, através da salvação em Cristo, Deus nos entrega algo, vida. Tudo que nós necessitamos, ter vida. Quando nós temos o conhecimento em Deus, Deus nos dá a vida para manifestarmos quem Ele é. E Ele entrega aqui, como Pedro está dizendo, e para a piedade, Ele nos deu tudo que nós necessitamos para a vida, para que nós venhamos a viver e manifestar a vida de Deus, a natureza de Deus, e também nos deu tudo que nós necessitamos pela piedade, que é o que? A graça, queridos. Porque a piedade é simplesmente a graça maravilhosa de Deus se manifestando em nós, através de nós, para com o nosso próximo. Ele te chamou para que Ele seja glorificado. Ele está dizendo aqui, chamou, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele te chamou porque Ele gostaria de ser glorificado através da tua vida. Não somos nós que somos glorificados, não somos nós que recebemos a glória, é o Senhor, ainda que venhamos a fazer de tudo. A honra e a glória seja dadas ao Senhor.
Então não é para você ser glorioso, mas para que através de você, Ele também pudesse receber a honra e a glória. Então logo lendo isso eu entendo que Deus preparou tudo para que eu viva simplesmente para a honra e a glória dEle. Consegue entender que quando nós queremos fazer coisas para nós mesmos, nós recebemos a retribuição de imediato e ela é corruptível, terrena, momentânea e ela logo acaba? E quando você alcança um objetivo a qual Deus colocou no teu coração e você alcançou aquele objetivo e aquilo que se fez e a honra foi para a glória de Deus, ela permanece e ela não acaba. Porque lá na frente, essa pessoa que foi beneficiada por Deus através de você, ela sempre vai lembrar que Deus se manifestou através da tua vida a ela. É algo muito forte. No verso 4 diz assim: dessa maneira, para esses que lhe foram direcionados a graça, a paz, para esses que multiplicam essa graça, essa paz, para esses que mediante a justiça e a salvação de Deus em Cristo Jesus, para esses, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Sabe para quê? Para que Ele te deu essas preciosas promessas? Para que essas preciosas promessas fizessem de você alguém que fosse a imagem e a semelhança do Pai. Essas promessas que foram direcionadas a você, é para que por elas, essas promessas, você e eu possamos nos tornar participantes da natureza de Deus. Não é a natureza que Deus criou as coisas, mas a natureza divina de Deus. Sabe o que isso significa? Somos parte de Deus na terra. É a mesma essência de Deus em nós para se manifestar nessa terra. É a qual a nossa incumbência precisa ter. Somos seres espirituais tentando viver a humanidade terrena. Não ao contrário, seres terrenos buscando viver uma vida para alcançar o céu. É o que a gente tem falado nesses dias. Não somos homens da terra buscando o céu, somos seres do céu vivendo aqui na terra. Por quê? Para apresentar a Deus, representá-lo enquanto Ele não vem. Enquanto nós não preparamos a terra para que Ele venha, nós somos seres espirituais que estamos tendo a oportunidade de ser participantes da essência divina de Deus nessa terra. É muito forte isso. A gente vai colocar uma imagem para vocês poderem compreender. Pode pôr aí, Rafa. E eu queria falar um pouquinho com relação a essa imagem, para que você possa entender o desenvolvimento do que Deus está ministrando ao nosso coração nessa manhã. É uma imagem da natureza e algumas coisas construídas nela. Aí você vai olhar algo muito interessante. Como já definimos essa questão do homem, dele ser participante, coparticipante da natureza de Deus. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a natureza da criação de Deus. A natureza, ela é criação de Deus. E é interessante que quando nós olhamos para algo que é físico, construído pelo homem, ela não provém da natureza, sim de uma ordem natural a qual o homem se prontificou a fazer com que ela se concretizasse. As coisas são de natureza e não de ordem. De ordem é o que está momentaneamente sendo feito. E quem o faz? O homem. De natureza, as coisas que são de natureza é aquilo que permanece. É aquilo que Deus criou, é aquilo que Deus gerou. Então logo todas as coisas que nós fazemos, ela automaticamente, ela tem dia para começar e hora para terminar. Elas não são eternas. Mas tudo que é criado por Deus, ela permanece e permanece para sempre. Então é de ordem natural, é natureza de Deus.
E olha que interessante, o homem ele é capaz de produzir, através dessa ordem, algo que pode mudar o seu estado momentâneo, de seu lugar. Aí existe uma imagem que é lá do Vale da Bênção, é o lugar que eu fiz teologia lá durante 2 anos, em alguns momentos nós vamos lá, oramos, buscamos a face do Senhor, mas aí eu coloquei, onde está a parte do cimento, está a criação do homem, que é igual à ordem. Quando você olha para a natureza, você olha a árvore, você olha a terra com a grama, quando você olha para as plantas, aí é a criação de Deus, que é igual à natureza. Mas olha que interessante, quando você olha para essa imagem, é algo lindo. Ali no fundo, você está vendo uma estrutura que são salas de oração. Para quem conhece vai entender isso. Salas de oração, você entra naquele lugar, ele é todo encarpetado, você tira os seus sapatos, suas sandálias, o seu chinelo, tem que entrar descalço. E você entra naquele ambiente, é um ambiente de oração, intercessão. Ali as pessoas estão com um único propósito: orar, relacionar-se com Deus, interceder e buscar a face do Senhor. Quando nós olhamos para trás, nós vemos os coqueiros, nós vemos as árvores, nós vemos, tem até um laguinho aí no meio, que não dá para entender muito bem, mas esse aglomerado de pedras é um desenho de uma cruz e um laguinho com alguns peixes. Está vendo o piso ali também? São pedras que foram colocadas ali para que as pessoas pudessem andar e elas pudessem se interagir com Deus também no meio da natureza, porém não pisando propriamente dito na terra, mas no cimento que foi criado pelo homem. Mas olha que interessante, o que é criado por Deus é gerado e ele pode multiplicar, é de sua natureza, automaticamente ele vai se multiplicar. Quando é feito de ordem homem, não tem como se multiplicar naturalmente. Porque se o homem fizer construir um tijolo, é necessário que ele faça outro, que não vai ser perfeitamente dito igual. Porém, ele vai ter que ser novamente formado, criado pelo homem. Porém, existe uma grande diferença. Talvez, depois de anos, esse cimento, talvez esse tijolo, ele vai se desgastar, ele vai se trincar, ele vai acabar. Porém, vai ser necessário que ele seja destruído e refeito de novo. Com a natureza, não. A natureza que Deus criou, que gerou, ela não se destrói por automática. Ela pode até, passando os seus tempos, ela envelhecer, mas é natural que ela continue a se desenvolver de dia em dia. Por quê? É criação de Deus, é algo que permanece. Agora olha que interessante, Deus quer que sejamos coparticipantes da sua natureza. Então, teve um momento na história que nós lemos na Bíblia que os discípulos levaram Jesus para ver o templo, feito de pedras, construção, concreto. Eles queriam impressionar Jesus. Aí ao sair do templo, eles esperavam que Jesus estivesse impressionado com a parte do concreto, com a parte da estrutura. Eles pegam Jesus, convidam Jesus para ir no templo, que era monumental, algo maravilhoso, era algo lindo realmente. E chegando lá, eles entram, e ao sair, a expectativa deles era que Jesus pudesse olhar para aquele templo, e impressionado dissesse: parabéns pelo que vocês fizeram, parabéns pelas obras das suas mãos, parabéns por cada pedra que foi colocada ali. Quando nós pensamos assim, os homens, nós, a humanidade, nós definimos algo finalizado e visto como algo concretizado. Exemplo, eu quero concretizar o meu sonho da minha casa própria, e talvez que eu venha construí-la, então é necessário que eu a construa. Obras das minhas mãos, ou do pedreiro, ou da construtora que vai fazer. Porém, ela é algo que tem início, meio e fim. É algo que é concretizado na minha mente e que é materializado através das mãos humanas. É por causa de uma ordem que existe na terra e nós conseguimos fazer com que ela se concretize. Talvez eu quero concretizar os meus objetivos de ter um carro, de ter uma moto, de ter um terreno, de ter algumas coisas. Então é necessário que eu faça com que ela venha acontecer. E o nosso grande desafio não é concretizar, não é concretar algo que está no nosso coração ou na nossa mente, não é concretar algo, concretizar um sonho, a qual nós queremos que ele venha se materializar.
para Deus não é isso, queridos. Ainda que a nossa vida também consiste em sonhar, concretizar e fazer com que se torne concreto os nossos sonhos, nossos objetivos, tudo que nós sonhamos. Então o homem de Deus é diferente. Ele não foi levantado para concretizar, ainda que concretize para a tua vida. Mas ele não foi levantado para concretizar, mas para materializar a virtude, para comunicar a natureza de quem Deus é para todas as coisas. Então o propósito de Deus não é que eu e você venhamos a concretizar os nossos sonhos de uma casa própria, de uma igreja própria, de um grande monumento, de templos feitos por mãos. Não, ainda que isso seja necessário, proveitoso e o façamos, mas a vontade de Deus não é essa concretização pela lei da ordem, não, é pela natureza de Deus. Por quê? Nós só estamos aqui não para concretizar nada, ainda que concretizamos, estamos aqui para manifestar a vida de Deus através da naturalidade de quem nós somos, corpo, alma e espírito, formados, gerados, criados à imagem e à semelhança do nosso Pai. Se você está entendendo, interage aí com a gente, coloca um dedinho aí, uma mãozinha, fazendo com que você está entendendo. Então o homem de Deus, ele não foi levantado para concretizar, como eu disse, mas para materializar a virtude de quem Deus é. Por isso Deus nos abençoou não para concretizar, não para concretar nada. Deus nos abençoou para multiplicar, para conceber, para gerar, e não apenas realizar coisas. Queridos, é algo muito sério isso. Mas Deus, Ele não é assim. Não foi isso que Deus nos ordenou. Em Hebreus, é interessante, algo muito tremendo aqui que a gente vai aprender hoje. No livro de Hebreus, diz que nos últimos dias, disse Deus, está lá em Hebreus, nos últimos dias, eu abalarei os céus, abalarei a terra, abalarei os seus fundamentos, para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam as inabaláveis. Vou repetir para você. Nos últimos dias, Deus diz, eu abalarei os céus e abalarei a terra. Ele vai abalarei os seus fundamentos, para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam as inabaláveis. Quando os discípulos levaram Jesus no templo, eles queriam que Jesus ficasse impressionado, como eu disse, com aquilo que a competência humana foi capaz de concretizar. Eles achavam que Jesus ia ficar impressionado com a capacidade humana de fazer algo para a sociedade, para refletir a casa de Deus. Volta lá atrás em Gênesis e você vai ver o homem levando essa mesma motivação por um lado totalmente oposto, ou melhor dizendo, contra a própria palavra de Deus naqueles dias. Frutificai-vos, multiplicai, vamos expandir vocês, povoem a terra. E aí um homem decide criar uma torre, e ele cria essa torre, a torre em Babel, e essa torre tinha uma finalidade, apresentar as grandezas da humanidade que estava a criando. E Deus vem e diz, o pensamento do coração desse povo está em um só, e se eles continuarem e concretizarem, se eles finalizarem essa obra, nada mais abala eles. Sabe por quê? Porque se eles conseguissem concretizar com as próprias mãos o que eles planejaram, eles colocariam aquele monumento no lugar de Deus, porque Deus não poderia chegar diante deles e apresentar-se para eles como algo ainda maior do que as suas próprias mãos tinham conseguido. Era algo fantástico, queridos. Não tinha tijolo, eles começam a criar os tijolos naqueles dias. E eles decidem fazer algo, claro que tinha um propósito. Qual era a finalidade? Quando eles se perdessem, eles olhassem para o alto, para o oriente, para o ocidente, eles teriam uma bússola, eles conseguiriam ver aquela torre e eles voltariam para suas casas. E qual é a vontade de Deus para aqueles dias? Povoem a terra, expansão, saiam da terra de vocês e encham a terra. Eles estão indo contra Deus.
era um pensamento anti-Deus. Ali já era a manifestação do anticristo, Satanás manifestando no meio da humanidade. Mas olha que interessante, Jesus vai dizer para eles assim: não, eu não estou impressionado com o que eu estou vendo. Ele diz assim: eu quero apresentar para vocês algo. Eu vou derrubar esse templo maravilhoso aos olhos de vocês, e desse templo não vai ficar pedra sobre pedra. E ao templo que eu vou realizar no lugar dele, terá muito maior glória, infinitamente mais do que a glória terrena que vocês estão querendo que eu veja e eu declare obras das vossas mãos. Jesus está dizendo assim: eu vou derrubar esse templo, ainda que seja bom, ainda que seja agradável, ainda que seja um monumento que define a prática religiosa para aqueles dias. E Jesus diz assim: eu vou derrubar tudo isso, e no terceiro dia eu vou levantar um templo muito maior, um templo com um significado que esse ainda não entendeu. Ele está dizendo o que, amados? Jesus está dizendo de que templo? Outro templo que ele construiria? Não, ele está falando da vida humana, do homem, da humanidade. Ele está dizendo da natureza humana como coparticipante da natureza divina. Ele está dizendo assim: olha, existe já um templo que vai ser coparticipante da essência do meu Pai. Esse templo, a qual a figura de Deus, ele se apresenta para o sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos. Eu vou destruir isso, e eu vou formar um novo templo, um templo que não é feito mais por mãos de homens, e sim gerado por Deus, para que quando as pessoas pudessem olhar para esse templo, pudessem dar glórias a Deus, não pela materialização da concretização do templo, mas sim da sua essência, daquilo que habitava nele. Deus não fez para vivermos separados para Ele. Deus nos fez para servirmos a expressão mais eterna e gloriosa de Deus para toda a natureza física. Deus nos criou para que através da nossa natureza pudéssemos ser coparticipantes. O que é coparticipantes? Eu participo a partir de agora, sendo templo do Espírito Santo de Deus, e ao participar eu apresento para toda a criação a divindade de Deus, a naturalidade de Deus, a vida de Deus nessa terra. Olha que tremendo. Só nós que damos sentidos a toda a expressão da natureza de Deus, queridos. Quando se diz a respeito da sua plenitude, a Bíblia diz que quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a expressão da glória de Deus. Quando nós olhamos uns para com os outros, nós vemos a própria natureza de Deus sendo concretizada na terra através de algo espiritual e não feito pelas mãos. Nós somos a significação de quem Deus é nessa terra. A natureza demonstra o que Deus ele fez, nós demonstramos quem Deus é. Então não é só glória, é honra, majestade e a divindade de Deus tendo a oportunidade de ser apresentada nessa terra. Olha que interessante, em Gênesis, como eu disse, aqui quando Deus ele cria o Adão, Deus não fez o homem que fosse uma estátua, Ele não criou o homem como uma estátua concretada, concretizada, um edifício concretizado, não. Deus não fez o homem para que isso acontecesse, não. O que Deus fez? Um edifício vivo. Ele fez um templo vivo, uma construção viva para quê? Para que Ele habitasse. E ao habitar, pudesse se relacionar com a sua própria criação, para que Deus compartilhasse dele com a natureza criada na terra. Agora, eu vou pedir para que você consiga, olhe agora para essa nova imagem, coloca lá, a segunda. Imagine você, nós passamos a primeira imagem, e essa primeira imagem apresentou o Vale da Bênção, a natureza na sua simplicidade e beleza, e também a construção, a concretização humana para que ela servisse de habitação também para os homens. É algo lindo, quando você olha isso é maravilhoso.
Agora, imagina comigo, um terremoto acontece lá em Araçariguama. Deus disse que iria abalar tudo aquilo que era abalável e ficaria as inabaláveis. Amém? Então imagina que Deus envia um terremoto naquele lugar, o maior terremoto que existiu. E aí você vai poder contemplar agora essa imagem que eu estou colocando para você ver aí na sua casa. É algo que nos apresenta destruição. É algo que naturalmente nós vemos que houve um terremoto, uma enchente, talvez um furacão. E aí quando você olha para essa imagem, você olha algo destruidor. Mas aí para pensar. Imagina se essa imagem, nós pudéssemos dizer que foi depois de um terremoto que houve em Araçariguama e afetou no exato lugar que nós mostramos a primeira figura. A figura das árvores, daqueles coqueiros, daquele laguinho, um lago artificial ali que foi feito, as pedras, os concretos que estão no chão, algo muito lindo. E agora você olha para a mesma imagem e vê ela toda destruída. E você consegue contemplar agora o que a própria natureza conseguiu fazer com que ela acontecesse. Olha aí as árvores destruídas, as pedras amontoadas umas nas outras, uma grande depressão. Você não consegue nem imaginar que isso seria algo que pudesse passar, para que nós pudéssemos identificar que novamente foi a primeira foto. Está olhando aí? Está vendo aí? Terrível, né? O que nós vamos ver depois de muito tempo, passando essa tragédia, o que vai emergir nesse mesmo lugar, qual vai ser o cenário natural agora? Imagine, passaram-se 1000 anos, essa imagem vai continuar a mesma coisa? Não. Você acha que vai começar depois dessa destruição, depois de 10, 20, 100 anos, você acha que vai começar a surgir o quê? Você acha que vai começar a brotar casa lá? Você acha que vai brotar a sala de oração? Você acha que vai começar a brotar aquela cruz feita de pedra, aquele lago artificial? Você acha que vai começar a brotar do nada o piso que era feito de pedra, obra das mãos dos homens? Não. Vai começar a brotar o que é natural. Vai começar a brotar algo que permanece, que é de ordem natural e divina de Deus. Vai começar a acontecer algo que nós podemos simplesmente definir que é algo natural de Deus. É algo que permanece. As árvores vão começar a brotar de novo, o solo vai começar a gerar a sua grama, as flores vão sair naturalmente. Sabe por quê? Porque isso é criação de Deus. Pastor, e as pedras? Será que a gente poderia fazer? Sim, mas ainda continuariam sendo obras que seguramente poderiam ser abaladas, poderiam não mais permanecer depois de um grande tempo. Então, o que vai começar a brotar ali? O que é natural, é aquilo que permanece. E o que é que permanece? Aquilo que é criado por Deus. Então, o que realmente é importante para Deus não é o que nós podemos fazer, amados. E ainda que o que nós fizermos seja bom e agradável e favoreça as pessoas, mas aquilo que podemos ser, o que realmente Deus quer que nós venhamos a fazer, o que é importante, não é o que nós podemos fazer, mas naquilo que nós podemos ser. E Deus, Ele está dizendo: vocês são coparticipantes da minha natureza, que é multiplicar, que é gerar, que é dar sentido às coisas criadas por Deus, e não construir coisas, ainda que muito boas, mas o mais importante de Deus é que venhamos a multiplicar, gerar e dar sentido àquilo que vai permanecer. Então, o que traz sentido para Deus não é o que nós concretizamos, e sim o que nós nos tornamos, é o que nós somos. Agora, Deus não quer que você pare de construir coisas, mas não é pelas coisas que definem quem você é, e sim o poder de gerar a natureza de Deus nessa terra.
Abre um parênteses aí. Eu queria que você na sua casa fizesse um postzinho aí. Tira um postzinho aí e marca na igreja. E depois você posta lá, como se você estivesse assistindo, cultuando, e a gente vai encher as mídias sociais do nosso culto. Também é uma arma de evangelização, amados. Para que todos aqueles que, pelo menos nesse momento, talvez não estejam cultuando, eles possam ver e dizer: puxa vida, eu poderia estar conectado com eles. Então, tira aí um print, posta depois no Insta e marca a nossa igreja, tá bom? Fecha parênteses. Quando tudo é destruído por obras da própria natureza ou por obras das mãos dos homens, Deus espera que ele ou ela seja vista e buscada, não por aquilo que nós criamos, mas sim por aquilo que foi gerado por Deus. Quando nós olhamos, amados, para os nossos dias, quando nós olhamos para o nosso tempo, e a gente começa a ver o que está acontecendo, nós temos a tendência de olhar e dizer: tudo está mal, pastor, tudo está ruim, as coisas estão indo de mal a pior. Quando nós imaginávamos que a igreja não ia fechar, ela fechou de novo. Então tudo está ruim nesses dias, e nós estamos preocupados de que forma nós vamos construir tudo de novo, aquilo que está sendo abalado hoje. Talvez o nosso pensamento é que nós queremos concretizar de novo, ou construir de novo, ou fazer com que ela se materialize de novo, aquilo que Deus já abalou e não permaneceu. A gente, em algum momento da nossa vida e nosso dia a dia, nós estamos buscando e nos preocupando com aquilo que foi abalado, e não naquilo que não foi abalado. Pastor, o que não foi abalado? A tua fé, a tua vida com Deus, a tua vida no relacionamento com a tua família, a tua vida espiritual, ritos religiosos que você faz no crescimento do seu dia a dia para com Deus. Muitas pessoas estão preocupadas de como nós vamos reconstruir o que foi destruído, e Deus está dizendo assim: não se preocupe com isso, porque eu vou abalar de novo depois. Não se preocupe em reedificar, não se preocupe em reconstruir, não se preocupe na concretização de algo que foi desconstruído, que foi abalado. Deus está dizendo assim: se preocupe com aquilo que não foi abalado na tua vida, que é a tua fé, que é a tua esperança nele, que é a sua crença no Deus que fez justiça em nós, como Pedro está dizendo, através de Jesus Cristo, na salvação dele. Então, onde o pastor quer chegar? A minha oração é que Deus nos faça inabaláveis às quaisquer situações que venham a acontecer conosco no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque amanhã a Deus pertence. Anos atrás, nós pegávamos uma folha, eu e minha casa, o meu lar, era essa dinâmica, a gente passava essa dinâmica para a igreja, e a gente colocava alguns pontos que a gente queria concretizar, alguns sonhos que queriam ser materializados, algumas coisas que nós queríamos construir no futuro, ou naquele ano que estava se iniciando. Esse ano, amados, a incerteza é tão grande nas nossas vidas, na questão física, que não foi feito. Nós não fizemos, nós não escrevemos, nós não sonhamos com a intenção de que ela venha a concretizar. Mas ainda que permaneçamos os nossos sonhos, ainda que permaneçamos o nosso desejo para que aconteça algo no futuro e que seja concretizado, maior do que tudo isso é aquilo que Deus tem feito em nós. E o que Deus tem feito em nós? Algo que inabalável não seja abalado. Tudo que está sendo abalado na tua vida, deixe de segundo plano a partir de agora. Porque aquilo que foi inabalado, que é inabalável e permaneceu ainda na tua vida, precisa de um crescimento, precisa de uma maturidade ainda maior, precisa de um relacionamento com Deus, para que ao ser desenvolvido esse algo que é inabalável, que ele permanece, que ele não termina, ele continue nas nossas vidas. Então a minha oração para os dias atuais é que nós buscamos em Deus essa graça que Pedro está dizendo, essa paz que Pedro está dizendo através do nosso relacionamento. Não estou dizendo para você, vá na casa do teu vizinho, vá na casa do teu irmão. Eu estou dizendo para você que através
disso daqui nós podemos nos relacionar, que através dos nossos joelhos dobrados nós nos relacionamos com Deus, e com o mesmo pensamento, mesma intenção do nosso coração e desejo do nosso coração, nós buscamos um único alvo, que aquilo que é inabalável cresça ainda mais nas nossas vidas. Jesus está dizendo isso para os discípulos. Ainda que seja lindo o que vocês concretizaram, ainda que exista uma beleza, vai chegar um dia que vai ser abalado, e quando ser abalado não vai sobrar pedra sobre pedra, e aquilo que vai ser gerado em Deus, aquilo que vai ser criado em Deus, na natureza de Deus divina, vai permanecer para sempre. Que Deus Ele possa gerar isso no teu coração, que Deus possa fazer com que isso cresça na tua vida, porque o apóstolo Pedro está dizendo, para aqueles, a parte B do verso 1, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus, salvação de Jesus Cristo, receberam conosco essa fé igualmente valiosa. E essa fé, amados, precisa ser inabalável. Sabe por quê? Porque amanhã a Deus pertence. E para viver o dia de hoje, amados, com tanta diversidade, com tanto problema, com tantas portas fechadas, com tanta enfermidade, tirando o Covid, com tantas mortes e perdas, sem motivo algum para a gente festejar, nós possamos buscar o que está aqui dentro, mas tendo o conhecimento, sendo racionais naquilo que Deus está gerando em nós, em nome de Jesus. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, onde quer que você esteja, comece a pedir para o Senhor, peça para Deus, Senhor, que eu possa identificar e ver pelos olhos da fé o que não está sendo abalado na minha vida. Senhor, que eu possa olhar talvez no meu casamento, que aos olhos naturais abalou muita coisa, existe algo que não foi abalado, que é a vida espiritual, que são os teus princípios. Senhor, que ainda que foi abalado a minha vida profissional, eu possa ver na minha vida profissional o que não foi abalado, princípio, mentiras que não vão ocorrer mais, enganamentos que não vão acontecer mais, ou enganação. Queridos, peça para Deus, Senhor, que as coisas que não foram abaladas, as inabaláveis, venham crescer na minha vida, para que através do pleno conhecimento de quem Deus é, de quem Cristo é, o meu Salvador, o meu Senhor, nós possamos receber de tudo que Deus tem para as nossas vidas, pois tudo aquilo que nós necessitamos para a vida, para manifestarmos a vida de Deus na natureza de Deus, no verso 3 está dizendo, e para a piedade de Deus, através das nossas vidas, do nosso relacionamento, venha a acontecer, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, eu quero desafiar você a fazer isso, para que a gente se relacione. Eu sei a carinha de cada pessoa que está na igreja quando o culto é presencial. Eu vejo, identifico, cumprimento e sei quem são, pois eu convivo com elas. Porém aqui a gente está num número muito reduzido para que essa live aconteça. Então eu conheço todo mundo que está aqui, mas eu conheço também quem está do outro lado, e eu gostaria de ver todos, tirando um print, você aí na sua televisão, você assistindo, tira um print aí, dá um joinha na frente da televisão, pegue talvez essa foto, aproveita aí que está na tua televisão, tira um print desse momento, e aí posta lá no Instagram. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e permaneceremos servindo ao Senhor, porque o servir ao Senhor jamais pode ser abalado. Amém? Glória a Deus. Que Deus Ele possa nos abençoar, que Deus possa alcançar o teu coração nessa semana, e nós possamos buscar a face do Senhor. Se cuide na tua casa, use os IPIs necessários para que você venha se precaver por conta desse Covid, dessa enfermidade que é altamente contagiosa. Então se preocupe, se preserve, queridos. Não gere aglomerações em lugares algum.
deixa passar esse tempo. Deus está permitindo que tudo isso aconteça para ver o nosso coração. Ele está abalando tudo aquilo que é abalável. E enquanto não abalar tudo que precisa ser abalado, Deus não vai permitir que pare, que cesse. Mas o que precisa crescer em nossas vidas é aquilo que não está sendo abalado, que é inabalável. Então busque, ore, engrandeça, louve, adore ao Senhor, engrandeça Ele a todo instante, na tua casa, no teu trabalho, no relacionamento da tua família, na rua. Respeite no mercado, no banco, respeite o horário da nossa cidade, respeite aquilo que nós estamos tendo como informações, para que venhamos a nos precaver de sermos acometidos por esse vírus. Amém? Amados, nós vamos iniciar algo nessa semana, e algo ministerial, tanto a nossa igreja de Iperó, quanto a igreja de Boituva. Nós vamos transmitir uma série, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, 8 horas, sábado, 8 horas e domingo, 7 horas da noite. Qual é essa série? O poder da ressurreição. Nós vamos falar sobre a crucificação, sobre o silêncio de Deus e a ressurreição de Cristo. Essa série é o poder da ressurreição, que diz respeito à Páscoa. É a série Páscoa, porque a gente tem sexta, sábado e domingo, são referências da crucificação de Cristo. O sábado, a qual Deus silencia, e o domingo que Deus ressuscita a Cristo. Então, se prepare aí, daqui a pouco a gente vai começar a jogar nas redes sociais aí os informativos, mas prepare aí a tua casa, prepare o teu coração para que esse acontecimento ocorra. Pastor, e no domingo, o nosso culto, vamos ter o nosso culto 9h30 da manhã. A série será feita à noite e nós vamos transmiti-la também ao vivo, tá bom? Mas o nosso culto pela manhã vai ser normal, vai acontecer, então você também poderá estar cultuando o Senhor pela manhã. Amém? Estenda suas mãos aí na tua casa. Quarta-feira o nosso culto, nós vamos estar transmitindo, às 20 horas, tá? Na quarta-feira nós falamos que houve uma adversidade e aí a gente ia transmitir às 19, não, é 20 horas, continuamos o nosso horário normal, tá bom? Mas aí nós também vamos estar informando vocês, tudo tranquilamente, ao vivo, 20 horas, o nosso culto, a nossa celebração. Deixa eu te pedir uma coisa, não venha para a igreja, você que não vai estar trabalhando, você que não vai estar escalado, porque infelizmente, com todo o carinho do mundo, nós não vamos permitir que você entre. São ordens da prefeitura, então vamos respeitá-la, pelo menos até essa quarta-feira, e vamos identificar o que vai estar acontecendo para o próximo domingo. Amém? Estenda suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o rosto e nos dê a paz. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus.